Caros amigos do Videosilva.com e da Venus Creations, eu sou o Avelino Teixeira. Esta é uma rubrica Rescaldos da comunidade portuguesa que se destina a divulgar aquilo que acontece na nossa comunidade. Hoje tenho connosco um senhor que dá pelo nome de António Alves. Ele é o criador, é o executor, enfim, é tudo neste local chamado Real Canadian Portuguese Historical Museum. Sr. António, seja bem-vindo, é com muito gosto que o tenho aqui. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar, vamos começar do princípio, como na gíria se diz. Em que ano é que o senhor veio para o Canadá? Olha, eu vim para o Canadá no ano 1958, a 1 de outubro. A primeira terra que eu cheguei foi a Newfoundland, onde o avião aterrou. Levei 16 horas de avião até lá chegar, mas foi de Lisboa a Santa Cruz, à ilha de Santa Cruz. Depois apanhámos, foi abastecido o avião, viemos direto a Halifax e depois de Halifax, Montreal. Foi a 1 de outubro que eu cheguei aqui ao Canadá. 1 de outubro de 1958. Portanto, o senhor é um dos pioneiros. Ora, pode considerar-se. Diga-me, como é que foi essa viagem? Portanto, fazer uma viagem destas de barco? Não, eu nessa altura não sou daqueles que vieram de barco, eu já vinha de avião. Ah, já veio de avião? Avião com os motores Rolls Royce, com 4 motores, 2 de cada lado, e que o avião não era bem direito, fazia assim uma curvazinha e tal. Naquele tempo o estilo era aquilo. Quer dizer, eu tive que sair, quer dizer, eu sou daqueles ainda, quando estava na tropa, fui resposta ao anúncio que o Canadá precisava de mecânicos. E então eu fiz a aplicação, entretanto casei, os papéis voltaram cá. Depois de eu estar casado, passado um ano, nasce um filho meu. Eu vi o meu filho ele nasceu a 29 de setembro, outro dia embarcava e cheguei aqui 1 de outubro. Portanto, é a história que todos nós temos. De que parte de Portugal é que o senhor é natural? Bem, eu nasci em Lisboa, e os meus pais e a minha mãe era de Pedrógão Grande, e o meu pai era de Góis. E praticamente eu tenho sangue dali da Serra da Estrela, ou seja, das Beiras. É dali que somos. Nasci em Lisboa porque naquela altura imigrava-se para Lisboa. Como hoje se imigra para o estrangeiro. Pois, eu depois imigrei para o estrangeiro. O meu filho nasceu em Lisboa, mas veio para aqui com 9 meses. Ao fim de 9 meses eles estavam cá. Portanto, automaticamente nasceram aqui 2 filhos meus e assim a imigração é essa. Portanto, o senhor veio quase como que com um contrato de trabalho, não é assim? Não, eu tinha o contrato, eu vi livre, eu procurava para onde eu queria. Simplesmente tinha família em Montreal, que o meu primo foi a pessoa que montou aquela caixa económica que era chamada David Epifânio, e eu fui morar para Saint-Jean de Iberville, onde ele tinha um cunhado que era alfaiate, ele fazia as fardas para o colégio militar francês, e então eu estive ali à volta de 9 meses, depois vim para Montreal. Depois em Montreal há uma história muito grande, mas eu não posso contar agora, porque foi onde eu conheci uma esquadra sem ter culpa nenhuma, houve um acidente, mas não era eu que vinha a guiar. E foi a primeira vez que eu vi uma esquadra e os polícias com aquelas pistolas lá da cowboys e não sei o que é naquela altura. E é assim a vida. Portanto, o senhor veio com a intenção de encontrar um trabalho como mecânico, digamos assim? Sim, toda a minha vida fui sempre mecânico. E depois eu vim para Toronto, disseram que aqui ganhava-se mais. Eu ganhava 90 cents a hora e o meu boss ganhava $1,10. Portanto, é aqui que eu vi a diferença, porque foi lá uma pessoa daqui de Toronto e disse: você deve estar no sítio enganado, você deve ir para Toronto, porque há mais trabalhos e pagam mais. Assim que cheguei cá embaixo, passei logo a ganhar $1,50. E depois, passado 6 meses de estar aqui, eu fui mecânico, ou seja, a primeira gas station, eu fui ombreiro disso. Era o Sr. Américo Carvalho, que tinha uma gas station na Front Street, e depois dali vieram-me convidar e eu fui para o norte, onde passava no norte de Quebec, ou seja, nas 7 ilhas, um projeto grande onde passava 2.000 portugueses por mês nessa companhia. Estive lá à volta de 1 ano e tal, depois vi para baixo, pagaram-me o bilhete, pagaram-me tudo, fui para cima, vi para baixo e pronto, e assim.
Foi difícil essa sua adaptação ao Canadá, portanto, embora o senhor estivesse a trabalhar numa profissão que era mesmo a sua em Portugal, mas teve que se adaptar, portanto, um regime completamente diferente, climas diferentes, um idioma diferente. Como é que foi essa sua adaptação? Bom, ao princípio em Montreal eu saí porque era o seguinte, as partes técnicas todas dos carros eram tudo em inglês e o falar era francês, portanto eu tinha que apanhar duas línguas. Quando voltei a segunda vez a Quebec, estava num sítio que era tudo inglês, porque a companhia era inglesa, e então tudo ali falava-se inglês, e então foi na altura que eu disse, não, mal por mal para aprender, aprendo só uma língua e vou para a parte inglesa. E foi assim que eu me dediquei, mas nunca tive problemas no meu trabalho, porque eu tive sempre trabalho toda a vida. Vamos falar agora um pouquinho, portanto, na nossa comunidade. Vamos falar, portanto, naquela altura ainda não haviam clubes nem associações, ou já haviam? Estava no princípio do Fest Português, eu fui o sócio número 33 do Fest Português, sou do tempo eu e o Sousa, que era o sócio número 1, o Correia, o Américo Carvalho, isso tudo, e Luís Alves, e sei lá, uma quantidade de pessoas que agora não me lembro, alguns ainda são vivos, e nós íamos todos os meses dar 5 e 10 dólares para pagar a renda de casa na Augusta, por cima de uma casa de mobílias, e foi assim que o Fest Português, que eu comecei a me envolver no Fest Português. Mais tarde passou-se da Augusta para a Nassau, onde eu depois participei como diretor da publicidade, e depois de andar a vender publicidade para a Bola, tive ali vários anos, depois apareceu-me uma oportunidade do Fest Português comprar o prédio ali na College Street. Eu sou ombreiro, porque ainda me lembro que fui pedir uma máquina fotográfica, que havia ali uma casa fotográfica ali na College, em frente à Augusta, que eram uns rapazes que eram dos Açores, eles é que me emprestaram a máquina. Eu cheguei, ainda tenho essas fotografias, que era daquelas de carregar, e na mesma altura saí a fotografia. Eu tirei as fotografias porque o Franco Silva chegou-me... Essas máquinas eram um género que me chamam Polaroid. Polaroid, eram as máquinas Polaroid, sim senhor, é verdade. E é o que acontece, ainda me lembro hoje, ainda tenho lá essas fotografias a preto e branco, eu peguei nelas, foi mais o Franco Silva, ele abriu uma porta, eu conheço aquilo desde o princípio, não é? Até agora, porque eu envolvi-me ali há muitos anos. E eu... Mas já que, desculpe de interrompê-lo, eu gostaria que o senhor me dissesse se recorda em que ano é que foi fundado o First Portuguese Canadian Club. O First Portuguese foi fundado, salvo erro, em 1956. Foi formado ali onde era antes o Portuguese Bookstore. 2 anos anterior à sua vinda para cá. Sim, senhor. 2 anos, sim, senhor. Portanto, eu não fui de ombreiro, mas praticamente fui porque eu comecei a me envolver, e aquelas pessoas também que envolveram só para cima, mas depois foram-se afastando também, porque aquilo dava muito trabalho, tinha muita coisa. Foi na altura que começou também a escola, sei lá, uma quantidade de coisas. Eu lembro-me dos primeiros pessoas que cantavam o fado, outros faziam teatro. Eu tinha um orfeão também de crianças que cantavam. Quer dizer, o Fest Português estava naquela função, que era o único clube naquela altura, em que começou para ir acima a caminhar, e essa caminhada eu acompanhei muitos anos, até ir para a College, e na College eu tive 12 anos seguidos, onde fiz bastantes festas. Era o diretor, eu mais o Manuel Gil, éramos os dois os diretores da Comissão de Festas, mas eu estava sempre a fazer publicidade, arranjar material para a escola, fiz Pai Natal, fiz muitas festas, misses, bailes, fiz o Reixo do Minho, também ajudei, e fiz também umas marchas populares, eu sei lá, quantidade de coisas que me passou pelo... Porque o First tinha uma sala com todos os requisitos profissionais para se fazer espetáculos. Tinha um palco extraordinário, muito bonito, tinha todos os requisitos que eram necessários. Eu tenho até ali uma fotografia que você vai ver o que eram as marchas. Tenho para casa aqui uma fotografia daquela gente. Tínhamos um fato para cada par, ou seja, um fato de cada bairro. Foi dado mesmo pelo rapaz que trabalhava comigo, tinha uma oficina de bate-chapa. Portanto, era uma marcha que representava todos os bairros de Lisboa. E tínhamos uns arcos, foi feitos na oficina do Vítor Dias, que era uma oficina que havia ali na South Street, com a Augusta. E por acaso isto é uma história muito grande. A gente fizemos os arcos, e nesse dia, quando a gente acabou os arcos, ao outro dia, eu tirei os arcos lá, e ao fim de 12 horas
aquilo ardeu tudo. Tive sorte daquilo não ficar por ali, mas vá lá. Tive Deus comigo, de buscarmos aquilo, mas era a soldadura ao lado, não foi do lado dele, foi ao lado da oficina, que pegou fogo àquilo, estavam a soldar, aquilo foi para as tintas e aquilo, pronto, desapareceu tudo. Eu gostaria, diga-me, lembra-se quanto é que custou aquele edifício? Aquele edifício, eu posso lhe dizer, olha, a gente comprou aquilo por 180 mil dólares e o que acontece é que nós, nessa altura, os charters para Portugal, só os clubes é que podiam ter o charter. E a gente vendeu o charter ao Sr. Franco Silva por 10 mil dólares e o que acontece, a junto de 20 mil fomos ao banco, mais o Sr. João Santos, que foi ali muito tempo o ombreiro daquilo e foi ele que tratou como real estate depois da compra daquilo. E fomos buscar à volta de 20 mil dólares. Portanto, demos 30 mil dólares e aquilo ficou em 180 mil dólares no total com a nossa entrada, 10 mil pelo charter, a descontar, não é? E os 20 mil dólares que ele tinha que ter. Portanto, ficou por 180 mil dólares com o sinal, com o dinheiro que a gente deu. Lembra-se o número de sócios que tinham nessa altura? Sim, lembro pouco mais ou menos, tínhamos à volta de uns quase 200 e tal, e depois passamos a quase a chegar, quando eu lá estive, com a direção, chegámos a ter 2 mil sócios. Onde, nessa altura, tínhamos uma secção de bola, tínhamos ali bons profissionais, vieram alguns jogadores dos Açores, do continente, para reforçar a equipe daqui, chamámos o Benfica, o Sporting, o Belenenses, chegou a vir até jogadores do Brasil, que era chamado... mais tarde, eu lembro. E o que acontece, tínhamos uma equipe boa, demos uma tarefa, ainda me lembro, demos uma tarefa ao Porto, ganhámos por 3-0, eles eram campeões de Portugal, coitados, não é? Nessa altura eu lembro que alguns foram chorar para a cabine, porque nunca esperavam, e então há uma coisa que eu nunca mais me esqueço, é que na bola vinha lá a dizer que no Canadá não se jogava a bola quadrada. Agora, será que o senhor me podia explicar a razão porque tanto o imóvel do First Sports Skyline Club foi vendido? Bom, isto é uma história muito grande, porque antes de ele ser vendido foi subjugado a uma reconstrução quase na totalidade, digamos assim. Bom, eu vou-lhe dizer posso dizer assim mais um bocadinho, porque tudo ali passou pelas minhas mãos. Toda a gente sabia em que aquele clube estava, por baixo passava um rio, porque quando a gente foi para lá, aquilo um dia avariou-se a máquina e nós tivemos água até aos tornozelos, portanto invadiu a parte... Qual a máquina que avariou? Qual? A máquina que fazia o pompa da água. Que é para bombar a água que aparecia na cave. Ora bem, o que acontece, toda a gente sabia, nós sabíamos, e ainda deve lá estar o sítio, e a bomba, se não for essa bomba... A palavra correta é bombear, e nós dizemos, ele disse bombear. Ok, ora bem, o que acontece é que aquilo passava o rio e eu então dizia, eu quero um clube, porque naquela altura o clube estava todo arranjado. Mas diga-me, como é que os senhores chegaram à conclusão de que passava um rio ali por debaixo dos alicerces, digamos, não é? Ora bem, na própria Câmara... A gente depois foi averiguar e então sabíamos porque aquela área toda passava um rio e aquilo, pronto, ia até lá abaixo ao Lake Shore. Portanto, toda aquela área... Portanto, esse rio teria sido entulhado para construir as casas ali à volta, não é? Sim, foi tudo entulhado, mas não deixava de não passar uma certa determinada água. Um certo escoamento, digamos. Ora, isso, quando às vezes a bomba se avariava, a gente, pronto, aquilo enchia e a gente tinha que tirar a água. Portanto, toda a gente sabia que ali ia. Agora, há aqui um defeito muito grande. As pessoas que... eu então dizia, eu tenho que voltar atrás para dar a explicação. Eu então dizia que o First Português antes quer um clube pobre com muita gente do que um clube rico com pouca gente. E foi o que aconteceu. Queriam fazer ali obras, gastaram dinheiro, porque jogavam que eram ricos, isto tem que se dizer,